Você já se perguntou se existe um versículo na Bíblia que os demônios mais temem? Um versículo tão poderoso que, se você o souber e aplicá-lo, pode transformar sua vida espiritual e te blindar contra os ataques do inimigo? A guerra espiritual é real, e a Bíblia nos alerta sobre isso desde Gênesis até o Apocalipse. Muitos cristãos vivem como se essa batalha não existisse, enquanto o reino das trevas trabalha incansavelmente para cegar as pessoas para essa realidade. Mas hoje, neste vídeo, você descobrirá um segredo que o próprio inferno quer esconder de você. Fique comigo até o final, porque vamos mergulhar em um versículo que carrega um poder incrível, um segredo que pode mudar sua forma de lutar espiritualmente. Se você deseja vencer os ataques do inimigo, fortalecer sua fé e usar as armas espirituais que Deus te deu, este vídeo é para você. E antes de continuarmos, já curta este vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo poderoso como este. Agora, prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar a sua vida para sempre. A Bíblia nos ensina que a guerra espiritual não é uma alegoria ou uma história distante. Ela está presente em cada área de nossas vidas, travada em um nível invisível, mas com consequências visíveis. A Escritura é clara ao nos alertar sobre os poderes das trevas que buscam nos afastar da verdade de Deus. Em Efésios 6:12, o apóstolo Paulo nos adverte: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Essas palavras nos revelam uma realidade que muitas vezes ignoramos. Estamos em uma constante batalha espiritual. Não vemos os inimigos, mas suas ações se manifestam nas nossas dificuldades, dúvidas e tentativas de afastamento de Deus. O inimigo tenta constantemente nos enfraquecer e nos fazer duvidar da autoridade que temos em Cristo. Mas a boa notícia é que Deus nos deu tudo o que precisamos para vencer. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Romanos 8:37. Agora, para compreender como essa guerra afeta cada aspecto de nossas vidas, precisamos entender o papel das palavras e como elas se conectam com essa batalha espiritual. Uma das armas mais poderosas que temos contra os ataques espirituais são as palavras. No Evangelho de João, vemos que, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. O Verbo é Jesus, a palavra viva de Deus, e ele, sendo a palavra, nos ensina sobre o poder que as palavras têm no reino espiritual. O diabo sabe disso muito bem. Ele usa palavras de engano, mentiras e confusão para nos afastar de Deus. Desde o jardim do Éden, quando ele distorceu as palavras de Deus para Eva, o inimigo tem tentado manipular a linguagem para semear dúvidas no coração humano. Mas as palavras de Deus são poderosas, mais afiadas que qualquer espada de 2 gumes, Hebreus 4:12, capazes de discernir os pensamentos e intenções do coração. Portanto, quando enfrentamos batalhas espirituais, as palavras que declaramos têm um peso significativo. Ao confessarmos a palavra de Deus, estamos alinhando nossa fé com a verdade divina, e isso enfraquece as forças das trevas. O diabo não pode resistir ao poder da verdade de Deus declarada em fé. Esse é o motivo pelo qual é fundamental conhecer e usar as Escrituras para combater os ataques espirituais. Não basta saber sobre elas. É preciso falar, confessar e viver segundo a palavra de Deus. Agora chegamos ao versículo que muitos cristãos desconhecem, mas que os demônios temem profundamente. Este versículo contém uma verdade tão poderosa que, se for verdadeiramente compreendido e aplicado, pode mudar a forma como enfrentamos qualquer batalha espiritual. O versículo é encontrado em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti,
ao diabo, e ele fugirá de vós. Pode parecer simples à primeira vista, mas a profundidade dessa verdade é imensa. O diabo não pode resistir à autoridade de Deus. Quando nos sujeitamos a Deus e resistimos ao inimigo, a vitória está garantida. No entanto, muitos cristãos não compreendem totalmente a implicação disso. O que Tiago nos ensina aqui é que a chave para a vitória não está em nossos próprios esforços, mas em nos submetermos à soberania de Deus. Quando fazemos isso, o diabo não tem poder sobre nós. Ele pode tentar, mas quando o resistimos firmemente com a força de Deus, ele é obrigado a fugir. Este versículo revela o segredo de como devemos lidar com o inimigo. Não é uma luta de forças físicas, mas uma questão de autoridade espiritual. Quando você declara esse versículo sobre sua vida, você está afirmando que, sob a autoridade de Deus, o diabo não pode ficar. A vitória não é sua, mas é de Deus, e Ele te dá a força para resistir. A Bíblia está repleta de histórias que demonstram o poder da autoridade divina sobre as forças das trevas. Vemos em várias passagens como, ao utilizar a palavra de Deus, homens e mulheres foram libertos do domínio de Satanás. Esses relatos são mais do que apenas histórias antigas. São provas vivas de que a palavra de Deus ainda tem o mesmo poder hoje. Um exemplo claro pode ser encontrado em Marcos 5, quando Jesus encontra um homem possuído por uma legião de demônios. Esse homem estava fora de controle, vivendo em sepulcros, até que Jesus se aproximou e, com apenas uma palavra, ordenou que os demônios saíssem. O que aconteceu a seguir é impressionante. Os demônios obedeceram e o homem foi libertado. O versículo diz: "E tendo ele visto Jesus de longe, correu e adorou-o, e clamando em alta voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te por Deus que não me atormentes." Marcos 5, 6, 7. Aqui vemos uma clara manifestação de como o mal reconhece a autoridade de Cristo. Quando Jesus fala, até as forças mais sombrias não têm outra opção senão obedecer. O mesmo poder que operou em Jesus está à disposição de cada cristão. Em Lucas 10, 19, Jesus nos dá essa autoridade. "Eis que vos dou autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum." Isso não significa que os ataques espirituais não irão acontecer, mas que temos a autoridade de resistir ao diabo e ver o inimigo fugir. Cada vez que você usa a palavra de Deus em oração, você está fazendo o mesmo que Jesus fez, expulsando os demônios e trazendo libertação. Agora que você conhece o poder do versículo de Tiago 4:7 e o contexto bíblico que envolve a resistência ao diabo, é hora de aplicar essa verdade em sua vida diária. A verdadeira chave para a vitória espiritual não está apenas em entender a palavra, mas em viver de acordo com ela, especialmente quando os desafios surgem. Primeiro, é importante saber que a submissão a Deus vem antes de qualquer resistência ao inimigo. Isso significa que, para resistir ao diabo, precisamos nos posicionar debaixo da autoridade de Deus, o que envolve orar constantemente, ler as Escrituras e buscar a direção do Espírito Santo. Não podemos resistir ao diabo com base em nossa própria força. Nossa resistência vem do poder de Deus em nós. Quando você se sentir atacado por pensamentos negativos, tentações ou pressões espirituais, é essencial se lembrar do que Tiago nos ensina. Declare em voz alta com confiança: "Eu me submeto a Deus e resisto ao diabo, e ele fugirá de mim." Repita esse versículo quando sentir medo, insegurança ou qualquer tipo de ataque emocional ou espiritual. É interessante observar que, muitas vezes, o inimigo tenta nos fazer duvidar da nossa autoridade em Cristo, principalmente em momentos de fraqueza ou desespero. Mas o segredo está em resistir, não importando como nos sentimos.
Quando nos levantamos em fé, declarando as promessas de Deus, o inimigo perde seu poder sobre nós. Além disso, é vital estar em constante oração. A oração não é apenas uma forma de pedir algo a Deus, mas uma forma de declarar nossa dependência de sua autoridade. Ao orar, você está afirmando que se submete à soberania de Deus e confiando no seu poder para combater as forças do mal. O diabo é um mestre da mentira e ele sabe exatamente como distorcer a verdade de Deus para nos fazer duvidar do poder que ele nos deu. Ao longo das Escrituras, vemos que uma das táticas mais comuns do inimigo é nos enganar, fazendo-nos acreditar que estamos impotentes diante das tentações e ataques espirituais. Em Gênesis 3, vemos o primeiro grande engano de Satanás, quando ele se aproxima de Eva e questiona a verdade de Deus. Certamente não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 4, 5. Satanás fez Eva duvidar do que Deus havia dito, e essa dúvida levou à queda. Essa estratégia ainda é usada hoje. O inimigo tenta nos convencer de que, ao resistirmos, estamos perdendo algo importante ou que não somos capazes de vencer as tentações. Ele quer nos fazer acreditar que somos fracos, que o pecado é inevitável e que não podemos fazer nada para impedir os ataques espirituais. Mas a verdade é outra. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Romanos 8:37. A autoridade de Jesus sobre o inimigo é nossa, e isso nos dá poder para resistir ao mal. O diabo tenta convencer você de que não tem autoridade, mas quando você declara a palavra de Deus, está usando o poder que Jesus já conquistou na cruz. Outro engano perigoso que o inimigo usa é fazer com que nos sintamos distantes de Deus. Muitas vezes, quando falhamos, ele sussurra em nossos ouvidos: você não é digno, Deus não vai te ouvir, você está muito sujo para ser perdoado. Essa mentira nos leva a um ciclo de culpa e afastamento. Mas em 1 João 1:9, a Bíblia nos garante: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A graça de Deus é maior do que qualquer erro que possamos cometer. Portanto, esteja alerta para os enganos do inimigo. Lembre-se sempre que a verdade de Deus é sua defesa e que, ao resistir com a palavra, o diabo não tem poder sobre você. Agora que você conhece o versículo poderoso de Tiago 4:7, a verdade sobre a guerra espiritual e a autoridade que temos em Cristo, é hora de agir. Não podemos mais permitir que os enganos do inimigo nos mantenham prisioneiros. Deus nos deu tudo o que precisamos para viver em vitória, mas depende de nós usar essas armas espirituais no dia a dia. Você tem o poder de resistir ao diabo e vê-lo fugir de sua vida, mas isso requer uma postura ativa. Não espere que as batalhas espirituais venham até você de maneira passiva. Deus nos chama para ser vigilantes e firmes na fé. Isso significa orar sem cessar, meditar na palavra de Deus e sempre resistir às mentiras do inimigo com a verdade que ele nos deu. Eu te desafio a tomar uma atitude agora. Declare em voz alta: eu me submeto a Deus, resisto ao diabo e ele fugirá de mim. Faça isso todos os dias, especialmente quando sentir que está sendo atacado espiritualmente. Lembre-se, você não está sozinho nessa luta. O Senhor dos Exércitos está ao seu lado, e ele é maior do que qualquer força do mal. Além disso, compartilhe desse vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem. A guerra espiritual não é algo para ser enfrentado sozinho. E sua vitória pode ser o testemunho que ajuda outra pessoa a encontrar liberdade. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe como esse versículo tem impactado sua vida. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal
para continuar recebendo ensinamentos que fortalecerão sua caminhada com Deus. Chegamos ao final de mais um vídeo, mas a verdadeira jornada começa agora. Você recebeu um segredo espiritual poderoso que pode transformar a maneira como enfrenta os ataques do inimigo. O versículo de Tiago 4:7, combinado com a autoridade que você tem em Cristo, é a chave para vencer qualquer batalha espiritual. Lembre-se, resistir ao diabo não é uma questão de força humana, mas de submissão a Deus e de declarar sua palavra com fé. Cada vez que você usa a palavra de Deus em sua vida, você está fortalecendo sua posição no reino de Deus e enfraquecendo o poder do mal. Agora que você sabe a verdade, é hora de agir. Comece hoje mesmo a declarar a palavra de Deus sobre sua vida, resistir ao inimigo com confiança e ver o poder de Deus operar em você. Lembre-se, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se este vídeo foi útil para você, compartilhe com outros que precisam saber desse segredo espiritual. Deixe seu comentário e compartilhe suas experiências. E claro, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais vídeos que irão te fortalecer espiritualmente. Que Deus te abençoe poderosamente.